Você disse que existe uma modulação aí dos casos de bipolaridade, né? Você falou tipo 1, né? Uhum. Tipo 2. Tem até quantos tipos e quais são as diferenças entre esses tipos? É a intensidade mesmo? Qual que seria, assim, a nossa classificação atual oficial? Porque já fizeram várias Uhum. classificações tentando aí fazer sentido ou fazer um modelo teórico da realidade, que é bem mais complexa do que a teoria, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que na prática a teoria é outra, né? Então Sim. basicamente é isso que a gente enfrenta, né? A Uhum. gente faz modelos teóricos para as coisas, mas na prática a teoria é outra, né? Uhum. Mas qual que é a classificação oficial atual? Que provavelmente vai mudando ao longo do tempo à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimentos, né? É o transtorno bipolar tipo 1, que na verdade é o mais claro, mais evidente, mas não necessariamente mais grave. Depois a gente pode até ver por quê. E o que é o transtorno bipolar tipo 1? Qualquer pessoa que já fez uma fase de mania, que é aquela fase de ativação mais intensa. E aqui tem uma pegadinha. Já logo de cara no transtorno bipolar tipo 1, que é o quê? Bipolar, você pensa em dois polos, mas isso não é verdade. Tem pessoas com transtorno bipolar tipo 1 que só fazem a fase de ativação sem nunca deprimir para baixo. Sei. Quer dizer que existem bipolares que, na verdade, só tem um polo, que é o de cima. Certo. Então o nome não está bem correto, mas por tradição a gente acabou ficando com esse nome, né? Mas então o transtorno bipolar tipo 1 é isso. A pessoa fez uma mania, que é uma fase de ativação intensa. E é constante essa mania, já que ela não tem depressão? Não, ela Não é volta ao constante. normal. Ela entra e sai, entra e sai. E o período mínimo a gente tem, que é aquele de 7 dias. Mas o máximo a gente não tem. Pode ser que isso dure semanas, meses ou anos. É muito difícil com essa fase de ativação muito intensa, acabe durando muito tempo, por exemplo, anos, porque o cérebro não dá conta e o corpo não dá conta também. Certo. É muita energia física, mental, é muito tempo sem dormir, acaba que o corpo não aguenta isso. Mas, em média, pelo menos uns 4 meses vai durar sem o tratamento adequado. Certo. E o transtorno bipolar tipo 2 é aquela fase, é aquele tipo de transtorno bipolar no qual a pessoa tem uma fase de depressão e ela tem uma fase de ativação menor, que é a hipomania, que eu costumo chamar de foguinho para simplificar o conceito. Mas ele nunca tem aquela fase de mania grande, intensa, como no tipo 1. E temos a ciclotimia, que é como se fosse um transtorno bipolar não tão bem definido e um pouco mais sutil do que o tipo 2 e algo chamado de espectro bipolar, Que é o basicamente. mais leve, vamos dizer assim. Que seria mais... Tudo isso que está definindo um tipo do outro é pela intensidade e pela definição da fase de ativação. Sim. Então, já ali no espectro bipolar, o que você vai achar é muita depressão. Uma depressão que se repete continuamente. E tem algo que a gente chama de transtorno bipolar sem outra especificação. O próprio nome está falando, é transtorno bipolar sem outra especificação. Basicamente, é uma cesta no qual a gente joga todos os transtornos bipolares que não se encaixaram nessas outras definições. É por isso que fica uma cesta grande, né? Certo. Isso, em geral, as pessoas conhecem o tipo 1 e o tipo 2, mas não essas formas mais sutis de bipolaridade. E é aí que o bicho pega, por assim dizer. Porque você fica pensando que ter aquele tipo mais claro de bipolaridade pode ser ruim. Muita gente pensa nisso. Mas, pelo menos, é mais evidente. Então, você recebe o diagnóstico mais facilmente e você recebe o tratamento mais facilmente. Enquanto esse tipo mais sutil de bipolaridade frequentemente sofre muito tempo, porque não recebe o diagnóstico e o tratamento correto. E o que você veria nesse tipo de bipolaridade mais sutil? É uma depressão, por exemplo, que se repete muito. Então, a pessoa tem mais de 5 depressões ao longo da vida. Ou é uma depressão que não responde a antidepressivos. Então, a pessoa entra com antidepressivo naquela depressão ali, ao invés de melhorar, é como se estivesse tomando água, ou ela piora quando introduz um antidepressivo, ela fica mais irritada, mais deprimida, com mais pensamento suicida, ou até melhora no começo, alguns meses depois perde o efeito. Então, esses tipos diferentes, atípicos de resposta ao antidepressivo indica para a gente que aquela depressão ali, tem algo diferente aqui. Essa depressão pode ser uma bipolaridade que não está identificada. Está respondendo diferentemente do que é o esperado ao antidepressivo.
E tem outros marcadores também que você vai ver ali. Depressão no pós-parto, então depressões que são graves no pós-parto, depressões no qual tem uma coisa chamada de sintomas neurovegetativos reversos. São palavras bonitas, né? Para a gente se sentir inteligente, mas que significa o quê? Dormir demais e comer demais, engordar. Então a pessoa tem uma hipersonia que dorme mais de 10 horas ou ganha peso durante a depressão. Ou ela tem uma depressão que ela está intensamente sem energia, como se estivesse vestindo um casaco de chumbo. Então, todo o movimento é pesado. Antes, eles chamavam isso de depressão plúmbia, por causa dessa imagem de que é como se a pessoa tivesse um casaco de chumbo no corpo. Então, tudo é lento, tudo é difícil, tudo é sem energia física mesmo que a pessoa sente. Então, são vários marcadores de depressão que você pode ver nessas pessoas que têm essa bipolaridade mais sutil. E essas que são mais sutis, você acha que... Você falou que você descreveu o tipo 1 e, apesar dela ser a mais clara, você falou que não é a mais grave. E a mais grave seria uma dessas mais sutis porque o diagnóstico é muito mais complicado? Dentre outras coisas. Por quê? Porque a tipo 1 ela costuma ser mais estável, enquanto essas mais sutis costumam ser depressões em cima de depressões, em cima de depressões. Então a pessoa não tem alívio, não tem período no qual ela fica bem. Por exemplo, olha só, o transtorno bipolar tipo 1, você tem em média, sem tratamento, 60% do tempo da vida com humor normal, 30% em depressão e 10% em fase de ativação. Então, olha, 60% estava em fase normal, com humor sem alteração. Olha no tipo 2, 49% do tempo em depressão, 50% normal e 1% em fase de ativação, que é chamada de hipomania. Quer dizer que encurtou o tempo que ela fica bem. E por aí vai. Quanto mais sutil vai ficando, mais predomina sintomas de depressão. E é essa depressão mais sofrida, mais grave em geral, que acontece. E por que pode ser que a pessoa com tipo 1 não tem uma bipolaridade mais grave? Porque ela logo é identificada, logo é tratada e fica bem, fica mais estável. Enquanto a outra vai demorar, em média, 13, 15, 20 anos para ser diagnosticado corretamente. E recebendo tratamento inadequado, que são os antidepressivos isolados. E aí tem um problema. Quanto mais tempo passa recebendo o antidepressivo, que é o tratamento incorreto para essas pessoas, mais cria resistência ao tratamento correto, que são os estabilizadores de humor, na maior parte das vezes. Então, não só eu estou com o tratamento errado, como esse tratamento errado está levando a criar resistência ao tratamento certo, quando eu receber o diagnóstico correto. Por isso que nem sempre ser mais sutil é melhor, porque atrasa o meu tratamento, atrasa aquilo que pode me ajudar.